بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. Louvor a Allah, que a paz de Deus seja sobre o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Deus abençoe a todos. Hoje a gente vai continuar explicando o livro que a gente explica todos os domingos, que é o Guia para o Novo Muçulmano. É esse livro aqui que a gente explica. E nas sextas também explicamos, mas aqui estamos numa página mais avançada. Na última aula a gente explicou como fazer a ablução. Se lembram? Na última aula a gente citou como fazer a ablução, a menor. E também citamos antes de como fazer a ablução, a gente citou o que anula, os anuladores da ablução. Citamos também. Então hoje o autor vai citar o que a gente vai explicar, né? A ablução maior. Você lembra que a gente viu que aqui o correto não é falar a impureza, né? Que a gente viu que tem uma impureza menor e uma impureza maior. A impureza menor é tudo que precisa para te remover ela, anulá-la. Tu precisa só o que? Fazer a ablução menor, que é o wudu que a gente faz com água. A gente lava o que? As mãos, a boca, o nariz, o rosto, os antebraços, incluindo os cotovelos, a cabeça e também o que? Os ouvidos e os pés. Como a gente faz todos os dias. Isso é quando a gente está em estado de impureza menor. Agora ele vai explicar quando a gente está em estado de impureza maior. Essa ablução não serve. Essa ablução não serve. Ou seja, se a pessoa fizer algo que o torne ou deixe ela em estado de impureza maior, a pessoa deve tomar o que? O banho completo. E não fazer a ablução. Se ela fizer a ablução e rezar, ela deve o que? Repetir essa oração, porque não serve, a ablução não serve para essa situação. Então ele começa, o autor, que Deus preserve e abençoe. A ablução maior, é o que anula, e o que anula, e o que anula. Ele vai falar sobre ela e o que anula ela, ou seja, quais são os fatores que te deixam nessa impureza maior. Ele vai citar. Aí ele fala casos em que se torna obrigatório fazer o ghusl, ou seja, o banho. Esse banho tem o que? Casos que tornam a gente, ou seja, ocasiões. Se a gente fizer esses atos, a gente deve o que? Tomar o banho. Isso aqui todo muçulmano tem que saber. Por quê? Porque a oração dele depende disso. Todo irmão ou irmã muçulmana deve o que? Saber. Isso aqui é obrigatório para todo muçulmano. Se o muçulmano realiza as seguintes ações, ele falou muçulmano no geral. Agora aqui nessa palavra muçulmano, entra muçulmana, entra qualquer um que faz parte o que? Do Islã. É obrigatório para todos. Se o muçulmano realiza as seguintes ações, então é obrigatório que faça o ghusl antes da oração, ou das 7 voltas ao redor da Kaaba. A gente vai fazer o que? Tawaf, que é quando a gente faz o que? A peregrinação, ou a peregrinação menor. É quando a gente o que? Faz 7 voltas sobre a Kaaba, que é onde foi que Abraão e Ismael que construíram, como os profetas fizeram antes, como a gente já explicou isso. Pois se encontrará em estado de impureza maior. Se acontecer esses atos, se o muçulmano ou a muçulmana praticarem esses atos, eles vão estar em estado de impureza maior. Primeiro, estas coisas são a ejaculação de sêmen acompanhada de prazer,
em qualquer situação, acordado ou dormindo. A pessoa teve uma relação física com o esposo, tanto a mulher como o homem. Mesmo que não acontecer essa ejaculação, devem o quê? Tomar o banho. Devem tomar o banho. Tanto o homem como a mulher. Aí ele fala uma coisa, ó. Acompanhado de prazer, em qualquer situação, acordado ou dormindo. A pessoa agora, acordada é quando está fazendo o que? O ato. Que o marido é a mulher. Agora dormindo, a pessoa sonhar com algo e acontecer o que? A ejaculação. Também deve o que? Se banhar. A pessoa acordou nesse estado, deve se banhar. É obrigatório. Aí depois ele fala o sêmen. É um líquido branco, espesso, que sai por feito do desejo sexual. Então, é o que sai do órgão genital do homem. Segundo, a penetração, ainda que não haja ejaculação, basta somente haver introduzido. Ou seja, como eu falei, não precisa acontecer o que? A ejaculação. A glande de forma completa. Se a glande for introduzida, já é o que? O suficiente para fazer o que? O banho obrigatório. Mesmo que não acontece a ejaculação. Torna-se o banho obrigatório. Allah Altíssimo disse no Corão: se haveis tido relações sexuais, ou seja, vocês devem cumprir o que? Com esse banho, fazer esse banho. Que aqui não cita todo o versículo. Então, se vocês estiverem, aqui traduzido dessa forma, tem outras traduções que são mais próximas ainda, que falam que se vocês se encontrarem em estado de que? De impureza maior, você deve o que? Se banhar por completo. A gente vai ver o banho como que é. É por completo. A pessoa deve lavar toda a parte do corpo, até as partes mais difíceis, como as costas. Hoje em dia é fácil, porque a gente tem o que? O chuveiro. Mas antigamente, como que eles tomavam banho? Algumas pessoas eu acho que já tomaram banho dessa forma. Como que é? As pessoas com mais idade, que eram com... Olha, o seu Zé sabe. Entendeu? Ou seja, até às vezes quando falta água e a pessoa que precisa tomar banho, arruma água, quem toma de balde, não tem, faltou água. Até pode acontecer o que? Esses dias. Então a pessoa tem que cuidar para chegar água em todo o corpo, principalmente aqui nessas partes, ou nas axilas, ou atrás do joelho. Às vezes não chega água ali, tem que cuidar para que chegue a água que em todo o corpo. Também, outra coisa, antigamente eles tomavam também, pegavam tipo de um galão, alguma coisa que eles enchiam de água e tomavam banho naquilo também. Não era um balde, é uma coisa bem grande, que eles enchiam de água e entravam dentro. Entendeu? E se banhavam dessa forma. Ali vamos falar que chega até aqui no teu corpo, a água, ou até um pouco mais embaixo. Então a pessoa tem que cuidar, que chega o que é a água em todo o corpo, isso que é importante. Aí depois a saída do sangue, aqui ó, as irmãs têm que prestar atenção aqui ó. A saída do sangue da menstruação e do período pós-parto da mulher. Pessoa que tem no ciclo menstrual, a mulher, ou pós-parto, depois que ela ganha o filho. Quando parar aquele sangramento pós-parto, ou sangramento, quando acaba o que? O ciclo menstrual, a menstruação. Então ela deve o que? Se banhar. Ela não pode agora, parou o sangue, por exemplo, ela não pode ir lá e rezar. Não pode ir lá e se relacionar com seu esposo, a não ser quando ela o que? Toma um banho obrigatório. Depois ela pode o que? Rezar, se relacionar com o esposo dela, jejuar, não há problema algum, entrar na mesquita. Então tudo isso o que? Se torna permissível para ela, mas ela tem que tomar o que? O banho obrigatório. Então tudo isso que a pessoa tem que saber isso. São coisas o que acontecem na nossa vida dia a dia. Aqui igual a menstruação, uma vez por mês vem.
que é uma coisa que a pessoa tem que saber. O pós-parto também, a pessoa, quando engravida depois dá à luz, vai acontecer com ela também. A maioria das mulheres fica o quê? 40 dias. Depois dos 40 dias, o quê? Ela toma o banho obrigatório, se acabou, né? Se parou de sangrar e faz as orações. E não precisa, aqui também é bom a mulher saber. Agora as orações, vamos falar que eu fiquei no ciclo menstrual 6 ou 7 dias. Nesse tempo, 6 ou 7 dias, eu não preciso o que? Repor a minha oração. Vamos falar que está no mês do Ramadã. Vamos falar que a menstruação dela chegou no meio do Ramadã. Ela ficou 6 dias ou 7 dias, o ciclo menstrual. Esses dias que ela perdeu duas coisas nesses dias: o jejum e a oração, correto? Não rezou e não jejuou. Agora, o que ela tem que repor? Só o jejum. A oração ela não precisa o que? Repor. Então, eu conto, 6 dias. Depois que acabar o mês do Ramadã, eu estou devendo quantos dias? 6 dias que eu tenho que cumprir. Mas as orações, se a gente fosse botar 6 por 5, quanto que dá? 30. Eu preciso repor essas 30 orações, ou ciclos, ou orações, está correto? Sim, essas 30 orações, não preciso repor. Entenderam? Então é bom vocês saberem a diferença disso. Isso aqui é como Aisha, esposa do profeta, que falou. E ele nos ordenava, ou seja, o profeta, ou fomos ordenados, ou ordenadas, ou seja, as mulheres foram ordenadas. Por quê? Pelo profeta de Deus que estava sobre ele, que não é para repor o que é a oração, e devemos repor o jejum. Então o profeta o que? Ensinou dessa forma. Então a mulher o que? Não precisa repor a oração, porque tem irmãs que às vezes se converteram, não sabem isso, vão lá e começam o que? Ficam 7 dias no ciclo menstrual, depois somem. O que aconteceu com a irmã? Faz um dia que não sai de casa, está rezando as 30 orações. Entendeu? É dificuldade, não é fácil. Imagina, 30 orações. Se a gente vai ver quantos ciclos vai dar. Então é difícil para a mulher. Por isso que Deus Altíssimo, que com a sua plena misericórdia, facilitou para as mulheres. Facilitou a prática da religião, principalmente quando elas estão no ciclo menstrual. Aí ele fala, a menstruação, o haid, é um sangramento natural que ocorre mensalmente e se prolonga por 7 dias mais ou menos, dependendo do metabolismo de cada mulher. O período pós-parto, nifas, por outro lado, é o sangue que sai da mulher após dar à luz e se prolonga por vários dias. Se prolonga por vários dias. Como que é a maioria, 40 dias. Se passou também não há problema. Ficou 41, 42, não há problema. Quando parar o sangramento, ela reza. Só se ficar prolongar muito, aí já não é mais esse sangue, sim tem algum problema. Nessa situação ela reza. Ela purifica, se purifica e reza. Nessa situação, quando prolonga muito, aconteceu algo no organismo dela, não é mais do que esse sangue pós-parto, e se aconteceu algum problema, às vezes fica 90, 100 dias, 120 dias. Então a mulher a partir dos 60 dias faz a oração. O Islã dispensou às mulheres em estado de menstruação ou pós-parto a realização das orações ou o jejum. No que diz respeito ao jejum obrigatório do Ramadã, as mulheres devem repor os dias não jejuados, quando o sangramento houver cessado e ela tenha se purificado, ou seja, tomado banho. Entretanto, não é necessário recuperar as orações, que a gente explicou. O todó, que é a recuperação, não é obrigatório. Então a pessoa só recupera o jejum. Não é permitido que os esposos mantenham relações sexuais, o coito, durante este período, ou seja, o tempo da menstruação
O homem muçulmano não pode o quê? Se aproximar da sua mulher, e nem ela dele. Se ele se aproximar, ela deve o quê? Proibir ele, e não o quê? Obedecê-lo. Proibir, porque é um pecado. Deus o Altíssimo fala para os homens se afastarem, como no Corão está, na Sura 2, se afastarem das mulheres quando estão no período menstrual. É uma ordem divina. Mas pode dormir na mesma cama? Sim, pode, não tem problema algum. A pessoa que ela pode dormir na mesma cama com o marido, ela pode o que? Fazer tudo o que ela faz com o marido, menos o que? A relação entre eles. Então, isso aqui a mulher o que não pode permitir. Se ele cair o que em tentação, o homem, e querer, ela deve o que? Proibir. Porque, como diz o profeta que passa sobre ele, não há obediência para a criatura, para a criação, sendo que você vai desobedecer a quem? Deus, o Altíssimo, o Criador. A obediência ao Criador vem antes da obediência à criatura. Ou seja, se Deus proibiu algo e a criatura de Deus, o ser humano, ordena esse algo, o que eu devo fazer? O que Deus ordenou. Entenderam? Se Deus proibiu isso, a mulher deve o quê? Ficar firme e proibir. Ele não pode o quê? Se aproximar. Ele deve temer a Deus. Até se tu vê no Corão que Deus fala que para os homens não se aproximarem delas. Fala para quê? Para os homens. Ou seja, essa palavra, ou podemos falar, esse versículo é para os homens, direcionado para os homens. E não se aproximem das mulheres de vocês no ciclo menstrual, quando elas estão no estado menstrual. Não se aproximem. Para quem é esse versículo? Para os homens. Para o que? Não injustiçar ela também, forçar ela. Então o homem tem que temer a Deus nesses dias e não se aproximar o que dela. Mas agora, dormir com ela na mesma cama não há problema. É uma vida normal no Islã, não é que nem os judeus, que cada um vai lá dormir num quarto, não come da comida dela, não senta com ela. Isso aí não existe no Islã. É uma vida normal. Só o que é proibido o quê? Você se aproximar dela. Agora, se você quer beijar a sua esposa, não há problema algum. Quer abraçar ela, não há problema algum. Nada é proibido. Só o que? A aproximação dela. Entenderam? Para não ficar o que? Dúvidas. Não é permitido, é que a gente já citou, né? Mas sim está permitido o gozo, o desfrute de ambos. Ou seja, eles podem fazer tudo a não ser o que é aproximação, como a gente explicou. É obrigatório para a mulher que faça o ghusl quando o sangramento pare, ou os sangramentos pararem. Ou seja, tanto do pós-parto como da menstruação. Ela tem que fazer esse banho também. O homem não pode se aproximar dela antes do banho. E Deus fala até que elas se purifiquem. Deus fala no Alcorão. Então a purificação aqui foi entendido pela maioria dos sábios é quando que ela toma o banho obrigatório, tanto no pós-parto como a menstruação. Pós-parto e menstruação é a mesma coisa, entendeu? Só os dias que são maiores do pós-parto, mas as sentenças são as mesmas. Por isso que eles citam o quê? Os dois juntos. Sim. Não, isso é facultativo. O profeta fazia o lado direito primeiro, depois o lado esquerdo. Isso é facultativo, como a ablução dentro do banho, ou seja, durante o banho, quando tu começa a fazer a ablução, depois fazer o banho, começando pela cabeça, colocando 3 vezes a água sobre a cabeça, depois o que lavando o lado direito, depois o lado esquerdo,
Antes disso, purificar as partes íntimas. Então, tudo isso que é sunna. Se tu lavou o todo, claro que não vai ter a mesma recompensa. A pessoa que praticar essas recomendações vai ter o que mais recompensa. Mas se a água chegar, aqui eu estou falando que é no geral, se a água chegar em toda a parte do corpo, já serve. A pessoa pode fazer o que? As orações, pode se aproximar do marido, não há problema algum. Importante a água chegar o quê? Em toda a parte. E agora, por exemplo, se tu está usando um produto, às vezes as mulheres usam, que impeça a água, tem que tirar. Qualquer coisa que impeça a água de chegar, tem que tirar. Só quando a pessoa é, por exemplo, um produto que tu usa, que é por causa de alguma doença, alguma coisa, que tu não pode tirar esse produto. E não tem problema que não pode tirar ele, e se tu tirar ele, vai te causar algum dano. Ou seja, vamos falar que tu tem um corte aqui, e o médico fala, tu vai ter que colocar esse produto e deixar. E tu não pode molhar esse produto. Então, quando tu vai tomar banho, o que tu faz? Coloca uma sacola, né, para não molhar. Então, isso aqui tu não precisa molhar essa parte. Essa parte aqui, tu não precisa molhar. Por quê? Porque ela prejudica, vai prejudicar, ou seja, não vai estar rápido, pode trazer mais complicações. Dependendo do médico. O médico também tem que ser um médico que é honesto, confiável, sábio na profissão que ele está falando. Então, uma pessoa que tem essa permissão. Ou, por exemplo, uma pessoa que quebrou o braço. Deus nos livre. Aconteceu um acidente e quebrou o braço. Por exemplo, daqui até aqui. Quebrou o braço. Colocou o gesso. Agora no banho, como que vai ficar isso? Está dentro do banho. Vai lavar o gesso? Não vai lavar, porque vai prejudicar ele. Então o que ele vai fazer? Vai colocar uma sacola. Depois, o que ele faz depois do banho? Faz uma serra, que é só passar o quê? As mãos úmidas sobre o gesso. Se isso prejudicar ele também, o médico falou, nem isso não dá para fazer, não precisa lavar essa parte. Entendeu? Se tem isso prejudicar, não precisa o quê? Lavar essa parte. Isso aqui acontece. Às vezes a pessoa tem... Claro, se não for, até no wudu, isso às vezes acontece. Pessoa que está com gesso no braço. Agora as pessoas às vezes entendem errado. Preste atenção. Às vezes isso aqui está aparecendo. Ó. Vamos falar que o gesso vai até aqui. E o corte é só daqui até aqui. Vamos falar onde quebrou. E aqui, vamos falar que não tem o gesso. Aonde não tem o gesso é obrigatório você o quê? Lavar. Por exemplo, os dedos, tu lava ele. Agora, aqui também tem como se chama? Não está com gesso, tu também lava essa parte. O gesso, o que tu faz? Uma serra. Se não dá para tirar ele, vai te prejudicar, tu tem que fazer o que? Uma serra. Se isso também te prejudicar, tu passar a mão que úmida sobre ele te prejudicar, o médico fala também, isso prejudica. Vai estragar e tu vai ter que trocar, entendeu? Vai te prejudicar em alguma coisa. Tu não precisa fazer nada nessa parte. Mas o que sobra dela é obrigatório porque é lavar. E o que vem para mais, que ele coloca, sempre quando tu vai lá, tu fala para o médico, por exemplo, isso aqui às vezes não precisa. Fala para ele, não, coloca até aqui. Eu tenho que lavar isso aqui, é obrigatório eu lavar. Mas se o médico fala, não, isso aqui eu coloco para firmar ele, não há problema. Se é para firmar ele, para ele não cair, não há problema. Então tudo isso o que a pessoa tem que saber. Principalmente quando acontecer alguma coisa, ou tu sabe que o muçulmano está usando gesso, ela tem que saber isso. Principalmente na hora do banho. Vai lá o que? Tirar o gesso e lavar. Entendeu? Onde a gente parou? Allah o Altíssimo disse: abstende-vos, pois, das mulheres durante a menstruação, e não vós acerqueis dela até que se purifiquem. Como a gente falou no versículo, até que se purifiquem. Ou seja, qual que é a condição? Até que elas se purifiquem. Quando elas se purificarem, tomarem um banho obrigatório, ela pode se aproximar do marido e o marido pode se aproximar dela. A oração volta a ser obrigatória para ela e ela deve repor o jejum perdido.
Quando estiverem purificadas, aproximai-vos então delas, como Allah vos tem disposto, ou como Deus ordenou. Deus ordenou o quê? Pela via natural, que é o órgão genital da mulher da frente. O de trás, o que é? Proibido. Então aqui, quando Deus fala, como Allah vos ordenou, quer dizer o que é a parte íntima da frente da mulher. Que aqui ele até traduziu bem, pela via natural. Al-Harth, na língua árabe, é o que? É o que dá semente. Deus, a gente sabe que o Corão é a palavra de Deus. É a palavra mais eloquente. É a palavra de Deus. Não tem obscenidades. Deus Altíssimo revelou o Corão, que é a melhor palavra, a gente pode falar, o melhor livro sagrado. Ele, quando vai falar, Deus, quando revelou, não coloca o que é esses nomes obscenos, que há obscenidades, para não falar a parte íntima, a gente não citar o nome dela. O que Deus fala? Al-Harth, aonde nasce o que? A semente. Nas plantas, a gente usa essa... Agora, quando tu coloca o que é a semente, não nasce aqui a planta. Agora, da mulher, aonde que nasce a planta? Que seria o filho. A parte o que? Da frente. A parte de trás o que? Não dá fruto. Então, por isso, os sábios concordaram também, uma evidência que eles têm, que é proibido o que? A pessoa se aproximar da sua esposa pela parte o que? De trás. Porque Deus o que é claro, aonde Ele nos ordenou, aproximai-vos dela, aonde Deus ordenou. Então isso aqui é a pessoa que tem que temer a Deus, o Altíssimo. Purifiquem significa o quê? Que devem realizar o ghusl, que é o banho obrigatório. Se alguém tiver alguma dúvida no Facebook, no Instagram, sinta-se à vontade. O irmão Jairo está o quê? Observando o chat. Agora, como o muçulmano se purifica da impureza maior? Agora, al-hadath, al-akbar, como se purificar? Agora, como fazer o banho? Ele vai ensinar. O muçulmano que queira se purificar, basta que lave todo o seu corpo com água. Como eu falei, em modo geral. Se alcançou a água em todo o corpo da pessoa, ela está o quê? Purificada. Tanto o homem como a mulher. Porque isso aqui não é só para a mulher. A gente citou para a mulher porque são algo específico para elas. Mas o homem, quando tem relação, ou quando sonha com algo e acorda o quê? Nesse estado, deve tomar o quê? O banho. Mas o melhor é que primeiro lave as suas partes íntimas. Primeiro passo que é lavar as partes íntimas. Tal como faz quando se limpa depois das necessidades fisiológicas. Depois realize o wudu e logo jogue água sobre todo o seu corpo. Logo jogue água sobre todo o seu corpo. O que tu vai fazer? Falar Bismillah como wudu. Primeiro o que? Purifica as partes íntimas. Depois a pessoa que faz o wudu. E depois lava o que? Todo o corpo. Começando o que? Com a cabeça. Começando com a cabeça. Purificando o que é a cabeça. Depois o lado direito. Depois o lado que? Esquerdo. O profeta às vezes o que? Ele deixava os pés para o que? Para a última coisa. Mas aquilo não é... Não quer dizer que é sunna a pessoa que atrasar. Muitos sábios entenderam dessa forma. Que não é sunna você atrasar, lavar os pés por último. Ou seja, depois de ter completado o banho, tu lava os pés. É a situação que o profeta que se encontrava. Não é igual hoje que tu está embaixo do chuveiro, a água aquela que foi utilizada, ela o quê? Sai pelo ralo. Eles quando tomavam banho ficavam que a água no lado que foi utilizada. Então para não pegar nele, o que ele fazia? Deixava os pés, porque estava sobre ela, ele. Deixava os pés por último. Aí lavava, ia para o lado e lavava o que? Os pés. Entendeu? Então muitos sábios entenderam, não quer dizer que isso é sunna. Ele fazia isso pela ocasião que ele estava. Você viu quando a pessoa que tem um entendimento favorável, os sábios, quando os sábios leem uma coisa, não é como a gente, quando a gente lê. Eles entenderam qual que é o motivo disso. Será que é atrasar os pés
para a última coisa que você tem que lavar no banho é sunnah? Ou foi por causa de uma ocasião específica que o profeta fez isso? E essa é a opinião que é mais correta. Lava o que? Faz todo o teu wudu. Porque hoje em dia o que? A água que a gente se purificou se chama água utilizada. Al-ma' al-mustamal. Quer dizer, a água utilizada. Que foi utilizada para você anular, remover o que? A impureza maior que se encontrava em você. Entenderam? Então essa água, ela é o que? Limpa, a gente pode falar. Mas ela não é o que? Ela não purifica. Então agora o que a gente pode ver? O que essa água tem? Às vezes as pessoas o que se confundem. Aquilo que está, preste atenção, agora tem um recipiente aqui. A água que está nesse recipiente, ela não se chama água o que? Utilizada. Agora tem um recipiente, vem eu e faço a ablução minha, vou rezar. Vem o Adailson, faz a ablução dele, vai rezar. Vem o seu Zé. Essa água a gente chama de usada, não chamamos essa água. Qual a água que é utilizada que a gente fala? Aquela que cai dos teus membros. Entenderam? Essa água que está caindo dos teus membros, quando tu está fazendo a ablução, não está escorrendo água, essa água a gente chama o quê? De utilizada. Essa água não purifica. Vamos falar como que pode acontecer isso, um exemplo. Como pode acontecer isso? Uma pessoa fez o banho obrigatório dentro de um galão, acho que é assim que você fala. Entrou dentro desse galão. Como que é o nome do tonel? Isso aí. Dentro de um tonel. Você banhou ali dentro. Aquela água, o que a gente chama? Utilizada. Ele entrou dentro. Então a água que caiu do corpo dele, o que? Está ali dentro tudo, você misturou. Agora essa água aqui, o que a gente fala? Se a pessoa vem e quer se banhar nessa água, de volta, atrás dele. Vamos falar que não... A pessoa o que? Se purificou e vem o outro que quer se banhar. A gente fala, não. Essa água aqui é utilizada. Essa água não purifica. Pode usar ela o que? Para limpar algo, não tem problema. Mas para te se purificar, não. Tem que ser uma água que é nova. Tem que ser uma água nova, porque ela é limpa, mas não purifica. Então a pessoa que hoje em dia não ia acontecer isso, por quê? Porque a água que desce de ti vai o quê? Pro ralo. Tu liga o chuveiro, é água nova chegando. Mas estou querendo dizer, se acontecer, essa água que não purifica. Ah, daí Então, se ele tiver no lugar e fazer a ablução no balde, ele tem que prestar atenção. Não, a do balde aqui, ó. Vai derramar. Eu vou pegar o balde, vem, Adailson, vou fazer a ablução para ti. Agora eu não vou derramar água e tu vai fazendo a ablução. Isso aqui não é água utilizada. Que está dentro. Só se tu entrar dentro. Não, isso aqui tu vai fazer assim, dessa forma. Pessoa quando vem, tu já viu? Agora quando falta água, como a gente faz a ablução os irmãos? Um fica jogando a água para as pessoas fazerem a ablução. Depois quando acaba as pessoas, um deles pega e começa a jorrar a água para o irmão que é fazer a ablução. Isso aí não tem nada a ver com a água que é utilizada, que é quando que tu entra dentro dela, ou tu usa ela, vamos falar, uma pessoa se purificou e deixou um balde embaixo dela fazendo a ablução. Aquela água que caiu do corpo dela foi para onde? Para o balde. Essa água eu posso usar para me purificar? Não posso. Entenderam? Água que cai do teu corpo, que teve contato com o teu corpo. Entendeu? Ah, ou seja, vou colocar o que? As mãos. Mas tem outra opinião que fala que ela purifica. Você não sabia, né? Mas só que a água não caía, a gente pegava no barco. Essa aí do balde não tem problema, Adailson. A gente está falando daquela água que cai do teu membro. Agora, quando tu vai fazer a ablução, para te entender bem isso, vamos falar que eu vou colocar um balde aqui. Eu vou começar a fazer a minha ablução. Aonde vai cair essa água que teve contato com o meu rosto? Onde vai cair ela? Dentro do balde. Eu coloquei o balde aqui. Agora vem outro que quer fazer a purificação dele com essa água aqui que sobrou do balde. Não serve, é isso que a gente quer explicar. Mas agora o balde está aqui. Eu chamo vocês todos, vem. Começa a jogar água. Você se lavando, não tem problema. Entenderam? Essa água que sobra
do que as pessoas, o que se purificaram, não há problema. Ela purifica, é limpa. Que as pessoas, porque eu explico isso, que elas confundem. As pessoas acham que essa água do balde também é o quê? Utilizada. Isso é errado. Tem muitas pessoas que entendem dessa forma. Tem as pessoas às vezes, que estudaram, acham que essa água aqui, que sobrou, depois eu me purificar, é utilizada. Essa não é utilizada. Só quando tem contato com o teu corpo. Sim, isso aí. Essa que sobrou, essa purifica, normal. É água, não tem problema algum. É só a água que teve contato com o corpo da pessoa. É. Como eu te falei, esse qual é o correto de fazer, né? Pegar e fazer com todo mundo. Por isso que é bom. Agora o Adailson falou, a gente estava numa viagem em algum lugar e aconteceu isso com a gente. Aconteceu isso, ou seja, não tinha água, a não ser num balde, ele está falando. Ou às vezes está no lado de um poço. Isso acontece aonde não tem poço. Agora a gente só tem água do poço. Como que a gente tira água do poço? Com balde. Aí vem os irmãos o que? Se purificarem. Um assegura para os irmãos o que? Se purificarem. Quando acabar os irmãos, um dos irmãos assegura e faz ele o que? Se purificar o irmão também, ajuda. Dessa forma, é melhor. Mas se ele fez, como a gente viu o que? É um assunto que tem o que? Divergência. Um assunto que tem divergência. Mas o melhor o que? É a gente não se purificar com essa água. O melhor é não se purificar com essa água. Agora então a gente viu o banho. Qual que é a primeira coisa? Lava as partes íntimas. Faz a ablução. Começa depois o que? Jorrando água na cabeça 3 vezes. Depois o que? Purifica o lado direito, o lado esquerdo. E o que? A pessoa está pronta para fazer as orações. Tal como faz quando, que a gente já deu. Depois realize o wudu e logo jogue água sobre todo o seu corpo. Isso tem mais recompensa, pois está de acordo com a sunna do profeta que passou sobre ele. Tu falar Bismillah também é outra sunna. Claro que não vai citar aqui, que é um livro que é resumido, um livro fácil, que qualquer pessoa que ler vai entender. Claro que tem esses termos científicos, islâmicos, que a pessoa que não vai entender. Só isso é aquela pergunta. Então qualquer pessoa que ler esse livro, sendo ela muçulmana, sendo ela recém-convertida, sendo ela simpatizante, sendo ela querendo saber um pouco sobre o Islã, vai entender. É um livro muito bom, por isso se chama o Guia para o Novo Muçulmano. E ele serve também para quem não é muçulmano, quer ter uma base que é do Islã. Olha, eu quero saber o que é essa religião, como praticar ela. Tudo isso que é uma base, são fundamentos básicos que a pessoa tem que saber. Olha, eu quando fazer a minha charrada, por exemplo, ou vou explicar uma aula para você. Por isso tem muito erro, principalmente o cara de tão inteligente que ele bota a Sura 117, versículo 5. Você vai até o 114, da onde ele tirou esse capítulo aí? Do bolso dele, trouxe do bolso dele um novo capítulo e botou no Corão. Entenderam? Então a internet não é confiável. Pessoa que pesquisar em Google não é confiável. Porque ali escreve quem quiser. O que tu quiser, tu escreve ali. Facebook, tu escreve o que tu quer. E se não tiver uma pessoa para corrigir aquilo, pode ser compartilhado, transmitido para esse, para essa, chega um número grande de pessoas, aprende o que? Tudo errado. E quando tu vai contestar essa pessoa, falar isso aqui está errado, não quer entender também. Já aprendeu errado, já faz anos que pratica errado, vai tirar da cabeça desse aí agora, que está errado, o que ele está fazendo. Então isso aqui a pessoa que tem que tomar cuidado. Até livro, quando quer ler, sempre a pessoa perguntar. Agora eu quero ler um livro sobre filosofia. Eu vou lá perguntar para o médico: ei doutor, o que tu me indica para filosofia? O cara é doutor, o que tem a ver? Vou lá para o engenheiro, quero aprender sobre exegese da religião dos muçulmanos. O que ele vai saber? Vai perguntar o quê? Um cara especialista que vai ter que falar: ó, esse livro é bom para iniciantes, esse livro é difícil para os iniciantes, isso aqui é para uma pessoa mais avançada.
A gente tem que o quê? Perguntar antes de o quê? Querer ler qualquer livro, para não deixar a cabeça da pessoa o quê? Confusa. Se tu lê algo que tu não entende, vai acontecer uma dessas duas coisas. Ou tu vai parar de ler, vai enjoar daquele assunto, ou tu vai entender tudo errado e vai começar o quê? A fazer uma bagunça, como acontece muito na internet. Vamos falar sobre um assunto que na especialidade dele traz o quê? Coisas horríveis. Não sei de onde traz uma pessoa aquilo. Sendo que uma pessoa que nem tem formação nem nada, sabe daquilo. Mas ele que tem formação, às vezes tem doutorado em outra coisa, traz o quê? Uma coisa que uma criança saberia. Então a pessoa tem que saber o quê? Qual fonte a pessoa pega. E qual fonte eu procuro. O que é reconhecido, o que não é reconhecido. Isso é importante a pessoa saber. Será que esse livro que eu leio reconhecido está correto? Agora eu estou lendo aqui, por exemplo. Vamos falar que eu não sou muçulmano. Peguei esse livro para ler. Como que eu vou identificar que isso é correto ou errado? Tem que ter uma base. Tem que ter um fundamento. Por isso que quando eu leio eu falo para vocês, eu sei o que ele quer dizer. Está em tal dito, mas ele não vai citar o dito aqui. Porque é um livro para iniciantes. Ele quer o quê? Facilitar para a pessoa entender. Ele não vai falar, tu tem que falar Bismillah, e tu coloca 3 vezes, como está no dito do Salama, que foi narrado pelo Muslim, o Abu Daud. Ele não vai falar isso. Ele sabe disso, mas ele não vai falar o quê? Para facilitar para o leitor. Mas a pessoa que não sabe, como que ela vai identificar se isso está certo ou errado? Por isso, em qualquer conhecimento, irmãos e irmãs, sempre a pessoa que pergunta. Quer ler sobre qualquer coisa, pergunta para os especialistas, confiáveis, honestos, para falar, não, comece por esse livro, irmão. Esse livro é bom para você ter uma base sobre a religião. Depois lê outro livro, te dá o nome de outro livro. Dessa forma, tu vai o que? Aprender o conhecimento certo. Até Deus Altíssimo fala na Surah Al-Baqarah, e sejam o que? Sábios ou educadores. Rabbanin, que significa o quê? Educadores, sábios. Ibn Abbas, quando ele explica essa palavra, é interessante. Sabe o que ele fala? Ele fala o sábio verdadeiro é aquele que sabe ensinar os alunos do que eles precisam, ou seja, o iniciante, o que ele precisa, o sábio, o aluno mais evoluído, o que ele precisa, ele sabe diferenciar. Esse é o verdadeiro sábio. E não um cara que tem conhecimento, mas ele vai o quê? Vou começar a ensinar para vocês um assunto o quê? Difícil. Que aqui a gente sabe que precisa o quê? De pessoas que já têm uma grande base, um grande conhecimento para entender. Isso aqui a gente chama de um grande educador, não. Entenderam? A pessoa tem que ser o quê? É que nem uma escada. Já respondo. É que nem uma escada, o conhecimento. A gente vai subindo o quê? Um degrau por um. Tem gente, tu já viu alguém quando vai subir a escada, sobe do primeiro para o último? Você já viu alguém assim? Tem alguém que faz isso? Devagar, um por um, né? Para até chegar ao topo. Mas agora tem alguém que vai subir a escada, botar o pé dele aqui e já botar lá no último degrau? Não tem. Então o conhecimento é a mesma coisa. Devagar. Quanto mais devagar tu sobe, mais base tu pega, mais fundamentos, mais tu entende. Não é o tempo, é o que entendeu que vale. O que adianta eu subir as escadas rápido e não entendi nada? Cheguei no topo, não tenho nada do que eu passei. Não aprendi nada nos outros degraus, outros níveis. Vamos falar que aqueles degraus da escada são níveis. Eu passei rapidamente. Não aproveitei nada. Quando eu cheguei lá no último degrau, não aproveitei nada. Cheguei aqui vazio, não tenho nada. Então mesmo que tu sobe devagar, é melhor do que subir rapidamente sem levar nada. Sobe devagar, mas todo dia o que? Tu adquire algo. Eu fiquei numa aula em 1 hora ali falando. Professor ali explicando 1 hora. O Sheik falando 1 hora. Eu aprendi o que? 2 ou 3 coisas. Anoto. Olha, quando a mulher está na menstruação, ela não precisa repor a oração, mas ela precisa repor o jejum. Grande ensino, já aprendi. Na próxima aula, aprendo mais uma coisa. Quando tu vai vendo isso, irmãos, em anos, quando tu fala 5, 6, 10 anos,
Todos os dias estou anotando alguma coisa, tu vai ver o conhecimento que você adquiriu. Conhecimento que você adquiriu, sem o que? Quem sabe? Qual que é a pergunta? Chefe, se eu for me purificar com água do barril e estiver um passarinho bebendo dessa água, posso usá-la para fazer ablução? Não tem problema. Se um passarinho está falando, beber dessa água, ou seja, o que restou, se chama na jurisprudência o que? É sur. Então a pessoa o que? Pode beber, dependendo do que? Do animal, mas o passarinho não há problema algum. Pode o que? Ela tomar o banho. Se o passarinho vem, vamos falar aqui, ó, o barril. Aqui ela está fazendo é fazer ablução. É ablução ou banho, não tem problema. Aqui está o barril, é água, o importante é água. Agora daqui o barril ou o balde, que ela vai fazer a ablução, vai fazer o banho, não tem importância. O importante é essa água, purifica ou não. Veio um passarinho que aí bebeu dessa água. Eu posso fazer a ablução ou não posso? Posso. Só numa ocasião que não pode. Se esse passarinho trouxe algo que de sujeira com ele e caiu na água, aí não pode. Entenderam? Nessa ocasião. Mas se ele só vem, tomou, a água ficou a mesma coisa, não há problema. A pessoa que pode fazer ablução ou banho obrigatório, não tem problema algum. Aqui, se o muçulmano se purifica da impureza maior, que a gente já leu, não aqui. Se o muçulmano se purifica da impureza maior, não é necessário que faça um wudu. Como a gente explicou isso? Ou seja, não é obrigatório. Tem pessoas que eu fiz a purificação, tomei o banho, depois quando ela acabou o banho, se vestiu, não fiz a ablução. Vai lá e toma banho de volta. Não. Tem outras pessoas que não tomam banho de volta, vão fazer a ablução. Não precisa. O menor entra no maior. Agora, qual que é o maior? Você purificar todo o teu corpo. O menor, qual que é? Você purificar membros específicos do corpo. Aconteceu a purificação desses membros específicos do corpo quando tu purificou todo o corpo? Aconteceu. Então o menor entra no maior. É uma regra. E logicamente é correto também. Logicamente, Deus, o Altíssimo, deu cérebro para a gente o que? Pensar, refletir, meditar. Agora, se eu purifiquei todo o corpo, a ablução não foi as partes da ablução eu não purifiquei. Se eu purifiquei todo o corpo, purificou. Então o menor, que é a ablução, entra no maior, que é o banho obrigatório. Entenderam? Mas o que é sunnah? É recomendado. Deus Altíssimo exalta a pessoa que toma o profeta Muhammad como que é um belo exemplo. Como a gente viu na Surah Al-Ahzab 37, que Deus ordena a gente a tomar o profeta Muhammad como que é uswa, quer dizer o que? Um belo exemplo. Hasana, ou seja, um belo exemplo. Um excelente exemplo para nossas vidas. A pessoa que toma o profeta Muhammad, que passa sobre ele, como exemplo, a pessoa vive com uma vida o que? Digna, cheia de recompensa, cheia de bênçãos, dádivas de Deus. Deus o que? Espalha as suas dádivas para essa pessoa que está cumprindo com aquilo que Deus revelou. E a gente sabe que o profeta Muhammad, que passa sobre ele, é o que? O maior exemplo para nós. Deus elogia o caráter dele dentro do Alcorão, falando que ele é que é a pessoa, o ser humano que tem o melhor caráter. E o profeta fazia o que dessa forma? E o profeta nos aconselhou, nos recomendou fazer dessa forma. Então devemos o que? Fazer dessa forma para seguir o que? A sunnah. E quantos versículos que a gente leu e tem no Corão, que Deus Altíssimo fala e obedecem a Allah, a Deus e seu mensageiro. Não completa a fé, irmãos e irmãs, a não ser quando que tu testemunha que não há outra divindade digna de adoração a não ser Allah, e que Muhammad é seu mensageiro. Para completar essa primeira, tem que falar o quê? Que Muhammad é seu mensageiro. Não tem como o quê? Eu quero seguir, eu quero acreditar somente em Deus, mas no mensageiro de Deus eu não acredito. Não completa a fé dessa pessoa. Isso com todos os profetas, porque os profetas vieram para esclarecerem. E Deus fala também na Surah Nisa, no capítulo 4, e não enviamos nenhum profeta a não ser para ser obedecido. Deus não falou para a gente obedecer os mensageiros, temos que obedecer. Os mensageiros recomendaram algo para a gente, temos que o quê? Cumprir.
com aquilo que a gente consegue, é claro. Como a gente viu, porque é bom saber, isso é facultativo, isso é obrigatório. Porque se a pessoa se esqueceu, por exemplo, vamos falar que a pessoa que teve uma relação e teve que fazer o banho, como é obrigatório, e faltava o que? Pouco tempo para a oração da sexta-feira. Ela tomou o banho e ia sair de casa. Depois se lembrou, não fiz o wudu. Agora ela vai lá fazer outro banho. Esse outro banho que ela vai ter que fazer, vai fazer ela perder o quê? A oração da sexta-feira, que é obrigatório para ela. Mas agora a pessoa que tem conhecimento ia perder a oração obrigatória? Não ia perder. Sabe que isso é o que? Facultativo. Se eu me esqueci, não há problema, eu vou rezar. Porque o banho em si, ele já é o que? Válido, suficiente. Tu viu como o conhecimento facilita a vida da pessoa? Pessoa sem conhecimento vive em trevas, vive em calamidades, problema toda hora, não sabe o que faz. Agora eu me esqueci isso. Isso é umas coisas que, exemplo simples. Imagina as outras coisas se a gente quer entrar, que acontece no dia a dia da gente. Tudo isso, se a pessoa, como eu falei para vocês, em cada aula a pessoa quer escrever, pega aqueles, como se chama, aqueles caderninhos pequenos, coloca aqui, ó, no teu bolso e anota aqui, ó. Vai anotando. O que tu conseguiu anotar? Numa aula de 1 hora eu consegui anotar 2 páginas. Essas 2 páginas, em 5 anos, quantas vão ser? Quantas páginas? E a pessoa que decora, todos os dias tu lê aquilo, revisa. A teoria com a prática afirma o conhecimento. A teoria com a prática afirma o conhecimento. Agora tu quer que ele firme mais, que tu nunca se esqueça, além de tu aprender na teoria, praticar, ensine. Aí tu não esquece mais o conhecimento. Ou seja, tu aprendeu, depois de aprendeu, tu começou a praticar esse dito, cumpriu com o mandamento de Deus. Depois o que tu faz? Tu ensina para as pessoas aquilo que tu aprendeu, aquilo que tu praticou, tu nunca mais vai se esquecer disso. Pode ficar 30 anos sem ler esse dito profético, tu não esquece dele. Por quê? É a tua prática todo dia. As pessoas perguntam, quanto tu se beneficia das perguntas das pessoas? Se as pessoas soubessem a recompensa que elas vão ganhar de te perguntar algo. Quando tu pergunta algo, tu beneficia o quê? Tanto a pessoa que está ensinando, às vezes ela não sabe, ela vai pesquisar, vai se beneficiar. Conhecimento que ela não sabe. A gente o que é limitado, não sabemos tudo. E também tu vai beneficiar a pessoa que escutou essa pergunta, que também não sabia. Vai se beneficiar a si mesmo. A pergunta vai ficar ali depois da aula, a pessoa vai ver a resposta. Toda a recompensa, o benefício que teve dessa pergunta vai para quem? Para a pessoa que perguntou. Tu vê a recompensa? Deus é misericordioso, irmãos e irmãs, clemente. Quanto mais tu pergunta, mais tu aprende. E a pessoa curiosa, como os sábios falam, a curiosidade é 1/3 da inteligência, os sábios falam. Ou é 1/3 da sabedoria, os sábios falam. A curiosidade é 1/3 da sabedoria. Sempre o aluno, quando é professor, tu vê isso. Tem alunos o que são curiosos, gostam de saber as coisas. Tu vai ver depois de 1, 2, 3 anos, aonde está esse aluno curioso e aonde está aquele que não perguntou. Tu vê a diferença de um para o outro. Então, sempre o que não sai com dúvida. Não entendeu, pergunta. Olha, professor, tu explicou 3 vezes, eu não entendi. Aonde está a vergonha nisso? Tu está fazendo algo feio, tu quer aprender. Às vezes, o professor quando explica de uma forma, às vezes a gente não entende. Quando tu fala para ele não entendi, ele vai usar outra forma. O professor é inteligente, ele sabe. Ele vai usar outra forma, vai simplificar mais para você entender. Vai facilitar para ti. O que adianta a pessoa, vamos falar que a pessoa é eloquente, fala muito bem a língua que ele está ensinando, mas usa termos difíceis, termos acadêmicos, termos científicos. O que adianta? Em vez de tu conversar
com 100 mil pessoas, tu está conversando só com 1000 pessoas, com esses termos que tu está usando, não estão te entendendo, só para te falar que tu fala bem. Tem pessoas que têm essa mente, vou usar palavras difíceis para verem como eu falo bem. Tudo bem, vão ver que tu fala bem, e os outros que não vão entender. Entenderam? Tem que sempre o que? Ter o meio termo. Fala palavras científicas para as pessoas que querem escutar isso, que gostam de escutar essas palavras, e fala logo depois o que? Palavras simples e fáceis para as pessoas o que entenderem. Do professor para o que? A pessoa que não estudou vai conseguir o que? Entender. Então aqui ele fala, como a gente viu, se o muçulmano se purifica da impureza maior, não é necessário, ou seja, não é obrigatório, se vocês querem colocar no lugar de necessário, não é obrigatório, e sim facultativo que faça o wudu, a ablução menor, mas é melhor fazê-lo por completo. É melhor o que? Fazer o wudu e fazer o banho por completo, ou seja, o wudu dentro do ghusl, que é o banho obrigatório, tal como na sunna do profeta, que a paz de Deus esteja sobre ele. Alguém ficou com uma dúvida? Não entendeu algo? Sinta-se à vontade de perguntar. Facebook, Instagram. A gente vai parar por aqui, porque aqui já é outro assunto, que é sobre as meias úmidas. Esse assunto que é interessante, mas eu não quero começar ele e explicar ele o que rapidamente. Isso aqui é interessante, principalmente o que nos dias de hoje, que todo mundo usa o que? Meia. Não é igual antigamente, que não era comum eles usaram o que? Meias. Principalmente essas meias que a gente usa, não existia. Então é interessante a pessoa que entender qual que é a sentença na religião, na jurisprudência, sobre passar as mãos úmidas sobre essa meia. A meia de hoje, eu estou querendo dizer. Eu vou até trazer na próxima aula, eu tenho aquela meia que eles usavam, que é tipo de uma bota de couro. Vou trazer para vocês verem. Se chama al-khof. Aquele não é a divergência que a pessoa que pode passar. Aquilo foi transmitido por mais do que 70 companheiros do profeta que falaram que viram o profeta se purificar, ou seja, passar a mão sobre essa bota de couro. E também isso é só o Hassan que fala, um deles, dos companheiros do profeta, que fala que os companheiros do profeta falaram para ele. Tem outros sábios que juntaram isso, falaram que chega a mais de 120 companheiros do profeta que narraram isso dele. Ou seja, ouviu o profeta passando a mão úmida sobre al-khof, que é diferente que essa meia úmida. Por isso que é importante o que? A pessoa saber a sentença. Mas o melhor, irmãos e irmãs, é a pessoa sempre se prevenir. Aquilo que tem divergência é melhor do que a pessoa que se afastar. Melhor do que a pessoa se afastar. Estou vendo que alguns falam que é permissível, outros não, porque é uma coisa que não existia naquele tempo. Entendeu? Uma coisa que não existia naquele tempo. Como que a gente vai saber? Vamos se basear em fundamentos o que da jurisprudência, para saber se aquilo é permissível ou não. Mas o melhor é a pessoa que não passar. O melhor. Essa é a pessoa que quer tomar como Se a pessoa tivesse muito surdo, na hora da oração, mas está voltando na hora da oração já está, a pessoa pode se abrir, pode tomar banho. tem que tomar o banho. O seu Zé falou se a pessoa se encontra em pureza maior e ela deve tomar o que? O banho. Ou ela reza a oração, só faz a ablução e reza. Não, se ela está em pureza maior tem que fazer o que? O banho. Ou seja, ela vai repor essa oração. Vai perder o tempo, vai ter que repor a oração. E não o que? Fazer no horário. Então que Deus... dúvidas, pessoa que... Não é dúvidas, ou seja, tem não concordar, ao contrário o que? Eu e tu concordamos sobre isso. Eu e tu temos a mesma opinião sobre essa coisa. Mas aqui não, aqui tu tem uma opinião e eu tenho outra opinião. São opiniões o que? Diferentes. Porque são assuntos o que? Recentes, podemos falar. Ou seja, assuntos, o que significam recentes? Que não fazia parte o que?
no tempo da profecia, não viram isso. Para a gente falar, o profeta passou a mão sobre essa meia, se não existia. Então a gente vai ter que voltar uns fundamentos do que? Da jurisprudência, para a gente ver se isso é permissível ou não. Então tudo isso a gente vai explicar na próxima aula com detalhes, porque eu não quis começar isso porque tem alguns detalhes que a pessoa tem que entender. Então que Deus firme nossos corações na fé e abençoe a gente onde quer que a gente esteja. E tenha misericórdia de nós e perdoe nossos pecados e facilite para nós a busca do conhecimento e a prática do conhecimento adquirido, e facilite para nós as boas ações e aceita de nós as boas ações, e faça de nós misericórdia para as pessoas e não faça de nós castigo para as pessoas, e guie todas as pessoas para a senda reta e firme nossos corações na senda reta, e facilite para nós a entrada no paraíso em paz com os profetas, os mensageiros, os verídicos, os mártires, e afaste nossas faces do fogo do inferno, como afastou o Oriente do Ocidente, e não castigue a gente no túmulo. Amém. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula, inshallah.